avó materna, então a casa da mãe é a casa 4, ó, 4. A casa da mãe, ó, 1, 2, 3, 4, a partir da casa da mãe no meu mapa, né? Ou no mapa de qualquer pessoa. Então, ó, casa 4 é da mãe, casa 5, casa 6, casa 7 é a casa da mãe da minha mãe, que é a minha avó materna. Se fosse a avó paterna, aí seria a casa 10 do pai, 10, 11, 12, 13, 13 não existe, casa 1. Então a casa 1 é a casa do meu avô materno e da minha avó paterna, entendeu? Porque nós já falamos da casa 1 ontem, sobre o avô materno. Agora nós vamos falar sobre a avó materna. No meu mapa, casa 7. No mapa dela, a casa 4. Então vamos lá. Meu mapa diz que minha avó materna teve problema no nascimento. O que aconteceu, mãe, no nascimento da minha avó? Qual delas? A sua mãe. O que aconteceu de problema no nascimento dela? Quando ela nasceu, o que aconteceu? A mãe dela morreu. A mãe morreu no parto, mãe? Olá, ó, Plutão, na casa 7, morte da avó ou de algo que aconteceu no parto da avó. Não foi fácil nascer, Plutão na 7. Quem que é o problema? A avó. Veja bem, a minha avó, no parto dela, teve a morte, que é o Deus, Plutão, Deus da morte. Então, quando você vê Plutão na casa 7, saiba que houve um tema morte no nascimento da pessoa em relação à avó materna e o avô paterno. Veja essa coisa interessante, né? Então, quando a gente olha o mapa, tá tudo conectado. Agora, era uma mulher muito bonita, muito chamativa, a sua mãe? Não era feia, não. Era muito, gostava de se arrumar. Ah, sempre muito. Ela não era meio que a princesinha da casa? Quando ela nasceu, o pai dela dava tudo, tratava ela como uma princesa? Tratava, porque era a única filha. Única filha. Ele tinha boas condições? É. Comprava as melhores roupas, tecidos bonitos, né? Ele era fazendeiro e comerciante. Fazendeiro e comerciante. Tratou a filha, que perdeu a mãe no parto, como se fosse uma princesa, uma rainha. Não é? Então, quer dizer, olha a casa 7 do meu mapa em Leão. Eu espero que venha alguém para a minha vida que seja tratada como uma rainha, como uma pessoa bonita, que chama atenção, gosta das coisas boas. Mas tem uma coisa que tem a ver com a minha avó materna e que eu quero que a mamãe fale sobre. Ela gostava de reagir às coisas que, por exemplo, ela foi contra a vida que o pai queria dar a ela quis se libertar daquilo. Ela saiu moça. E por que ela saiu novinha da vida do pai dela? Saiu, foi viver uma vida... Casou com o papai. Casou com o pai, que esse pai levou ela para longe. Para Campos. Para Campos. Para uma vida mais difícil, porque o pai dela dava tudo de bom. Aí arranja um marido para poder trazer problema. Bota difícil aí. Bota difícil. Então, veja que viver a dois para mim não é fácil, porque eu tenho uma história de avó que teve a morte no parto da mãe e uma relação de casamento muito tensa. Nossa, meu avô levou ela para uma vida dura, enquanto que o pai dela, da minha avó, meu bisavô, dava a ela uma vida de princesa. Então, a divindade conectou até o sofrimento da minha avó materna para que eu pudesse ter dificuldade de compreender a relação com o outro, porque está sempre algo amarrado, eu querendo uma relação gostosa, bonita, mas vem, separa, rompe,
E fica difícil. É difícil viver A vida 2 é difícil, mas para quem nasce com Plutão e Urano na casa 7, é muito mais difícil, porque atrai pessoas que estão ali, né, numa dificuldade de conexão, porque minha avó teve essa história difícil, avó materna. E o avô paterno, se eu contar a história dele, você vai ver Plutão, Urano, nossa, uma inquietude muito grande, rompia com as coisas, ia embora, deixava tudo para lá. Diz a história que se alguém desse em cima da mulher dele, da minha avó paterna, ele acordava de manhã cedo com a mudança pronta para ir embora. Não queria confusão, porque se ele pegasse alguma coisa, ele matava. Era douro, era um alemão, né? Um alemão, filho de alemão. Então, veja as conexões que estão no universo. Eu estou aqui contando minha história, revelando minha história familiar, para que você entenda que o futuro puxa o passado, fazendo o presente, porque Deus é futuro pronto, é passado pronto, é presente pronto. Então tudo tem que conduzir para a vida. Igual quando você bota um filme para assistir, o filme está pronto. Você vai assistir cada cena sabendo que vai haver uma conexão. Quando terminar o filme, você vai falar, por isso que aconteceu aquilo, por isso que aconteceu aquilo. A ordem divina preparou tudo, inclusive o movimento do céu, o encontro do DNA, as doenças, os acontecimentos, as tempestades, as enchentes que causam transformação na vida das pessoas. Quanto mais a gente estudar a casa 7 do nosso mapa, nós vamos entender nossos relacionamentos, nossa relação com a avó materna, o avô paterno. Tudo está na casa 7. Por isso as casas no nosso mapa são muito importantes. Conhecer tudo isso faz um bem danado. E a gente entende que Deus organizou a história da gente para ser do jeito que é. E a gente vive mais feliz, sabendo que nós estamos aqui como personagens de uma história divina. É isso aí, gente. Vamos seguir a vida da melhor forma possível, agradecendo a história que a gente recebeu, sem culpar ninguém, porque o único culpado é Deus, porque Ele é o que é.